A Assembleia Legislativa se prepara para o retorno da atividade parlamentar no segundo semestre. Presidente da Casa, deputado Josué Neto, disse que as ações serão voltadas para o interior. Cresce o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil e no Amazonas a classificação é mediana. Técnicos de prefeituras do Amazonas recebem treinamento para a elaboração do plano plurianual. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: parlamentar propõe uma campanha para levar mais informação sobre o seguro DPVAT para a população. E ainda, a Assembleia se prepara para a nova auditoria que garante a permanência da certificação ISO. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil cresceu 47,5% entre 1991 e 2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado nesta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No Amazonas, o índice também aumentou, crescendo 56% entre 1991 e 2010. Porém, 46 municípios continuam com os indicadores considerados baixos ou muito baixos. O IDHM é composto por 3 indicadores de desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O percentual do IDHM varia de 0 até 1%. O Amazonas ocupa o 18º lugar no ranking nacional, saltando de 0,668% para 0,674% nos últimos 19 anos. A educação foi o índice que mais influenciou na classificação dos municípios do estado. A classificação do IDHM geral do Brasil mudou de muito baixo em 91 para alto desenvolvimento humano em 2010. Em 20 anos, 85% dos municípios do Brasil saíram da faixa de muito baixo desenvolvimento humano, segundo classificação criada pelo PNUD. A educação é o componente que mais avançou no Brasil entre 91 e 2010, em termos absolutos e relativos. O desempenho foi puxado pelo aumento do fluxo escolar de crianças e jovens. Já no componente longevidade, todos os municípios brasileiros estão na faixa de médio, alto ou muito alto de desenvolvimento. A expectativa de vida cresceu no país 14% entre 91 e 2010, o que representa aproximadamente 9 anos a mais na expectativa de vida. No geral, o Amazonas está situado na faixa de desenvolvimento médio, porém, possui 2 municípios entre os 5 piores IDHM do país: Itamaraty e Atalaia do Norte. 64,7% dos municípios do sul do país são englobados na categoria de alto desenvolvimento humano. No Sudeste, 52,2% também se encontram na mesma categoria. No Centro-Oeste e no Norte, a maioria dos municípios é considerada como médio desenvolvimento, o que corresponde a 56,9% no Centro-Oeste e 50,3% no Norte do país. O Nordeste ainda tem 61,3% dos municípios na faixa de baixo desenvolvimento humano. No Amazonas, os 10 municípios que lideraram o ranking do IDHM são Manaus, Parintins, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Tefé, Apuí, Silves, Urucará e Itabatinga. E na contramão de alguns estados do sul do país, quanto à evolução do IDH, o estado do Amazonas foi um dos que menos evoluiu, com o município do interior ocupando o 3º lugar como pior índice do Brasil. O crescimento no estado foi maior apenas na capital amazonense. Das 32 cidades com pior índice de desenvolvimento humano, divulgado pela Organização das Nações Unidas, 7 estão no estado do Amazonas, sendo que Atalaia do Norte, um município distante 1.136 quilômetros da capital, com o IDH de 0,450, considerado muito baixo, é o 3º pior do Brasil, ficando à frente apenas de Fernando Falcão, no estado do Maranhão, e Melgaço, no estado do Pará. No ranking, com todos os 5.564 municípios do Brasil, a cidade do Amazonas mais bem colocada é Manaus, com 0,737 de IDH, índice considerado alto.
Os municípios de Tapauá, Maraã, Pauini, Santo Antônio do Içá, Ipixuna, Santa Isabel do Rio Negro, Itamaraty e Atalaia do Norte estão entre os 32 piores IDHs do país. Apesar do bom desempenho, Manaus ainda está longe de ser uma das primeiras da lista, ocupando a 23ª posição no ranking das capitais brasileiras. No geral, as regiões Norte e Nordeste são as que apresentam o maior número de cidades com índices muito baixos. Das 32 cidades, 18 são do Norte e 14 do Nordeste. Ainda sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, divulgado nesta semana, que apontou um crescimento no estado do Amazonas. Para o deputado Sidney Leite, o resultado é um convite à reflexão sobre as ações no estado. O resultado do Índice de Desenvolvimento Humano aponta que o Amazonas cresceu mais de 30% de 2000 a 2010. A média do estado foi de 0,674. Já a alta nacional foi de quase 20%. Com isso, o Brasil deixou de ser classificado como muito baixo para alto desenvolvimento humano. O deputado pelo DEM, Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, destacou a evolução do Amazonas e disse que é preciso mais investimentos no ensino para melhorar esses números. Fica claro que o Amazonas cresceu, né? Nós temos um crescimento aí em torno de 30%, enquanto o crescimento nacional é em torno de 18%. Né? O crescimento nacional é um crescimento tímido. Mas mesmo nesse crescimento nós temos inúmeras distorções. Você pega, por exemplo, o caso de Atalaia. Ele é um município que ele ficou atrás simplesmente de 2 municípios para não ser o pior IDH do país. Então, claro, muito claro, nós precisamos fazer um pacto pela educação no estado do Amazonas, nós precisamos avançar na questão da educação, precisamos oportunizar cada vez mais o ensino médio e estimular a juventude a concluir o ensino fundamental. Eu entendo que esses são 2 grandes desafios, como também a presença da universidade. Se nós não o fizermos, o nosso IDH continuará sendo baixo. Para o parlamentar, uma melhor posição do Amazonas no IDH só será possível com investimentos também na infraestrutura logística no interior do estado. É necessário nós cuidarmos da parte de estrutura, de logística no interior do estado. Nós temos graves e sérios problemas, a questão dos portos, a questão da energia, a questão da comunicação. Se nós não vencermos esse desafio, nós vamos ter 2 estados, um estado de primeira linha e um estado de segunda linha. E isso não é interessante. Então, mais uma vez, eu reforço na questão da educação e é preciso nós refletirmos sobre o planejamento e o futuro do estado do Amazonas, porque a Zona Franca de Manaus, que é o único modelo consolidado que nós temos, nos oportuniza recurso. Então, não é falta de recurso para que nós possamos interiorizar o desenvolvimento econômico, bem como melhorar os indicadores de educação e de saúde em todo o estado do Amazonas. O Índice de Desenvolvimento Humano é um cálculo feito a partir de 3 indicadores: longevidade, acesso e qualidade da educação e ainda padrão de vida ou renda. O levantamento foi feito com base nos dados do censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Técnicos de diversas prefeituras do Amazonas recebem treinamento para a elaboração do plano plurianual. A meta é garantir que, além da adequação à elaboração do PPA, os funcionários consigam reduzir as desigualdades regionais, diminuir o desmatamento e garantir o desenvolvimento sustentável. O Plano Plurianual está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e é regulamentado pelo Decreto 2829 de outubro de 1998. O PPA funciona como um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidas pelo governo federal, estadual e municipal ao longo de um período de 4 anos. De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional e coordenador do Núcleo Estadual de Faixa de Fronteira, é de suma importância que os técnicos das prefeituras possuam a habilidade para a elaboração e execução do PPA. Nós entendemos que é uma multiplicação dessa cultura do planejamento plurianual, né? As prefeituras precisam assumir, né, essa atividade. Acredito que isso seja muito importante para a sociedade, né, na medida em que o cidadão ele passa a participar. Então, o que nós estamos fazendo aqui com esse curso é promover, né, a cultura do desenvolvimento regional
E na medida em que as prefeituras assumem isso como uma condição, uma premissa para o desenvolvimento, elas passam a se dedicar mais ao planejamento. Participaram técnicos de diversas regiões, como Alto Solimões, Médio Amazonas e Sul do Estado. Jackson Martins veio de Nova Olinda do Norte e ficou satisfeito em ter a oportunidade de levar ao seu município novas estratégias de desenvolvimento, como a aquisição de recursos não só do PPA, mas de outras fontes, como fundos constitucionais, linhas de financiamento, organismos internacionais e editais. Há uma preocupação em capacitar técnicos para que os municípios possam ali dentro já poder construir a partir de conhecimentos formados associados linkados à CEPLAN do Estado e construir instrumentos de planejamento estratégico de maneira que ele possa não somente formatar o documento, mas auxiliar no processo de acompanhamento, de aplicação e de avaliação de resultados. O curso foi realizado por um período de 3 dias, em parceria da Secretaria de Planejamento, CEPLAN, Centro Tecnológico de Educação do Amazonas, CETAM, e apoio da Assembleia Legislativa. E com o retorno do recesso parlamentar, o repórter Adriano Castro está no plenário Rui Araújo e vai nos falar da movimentação para o primeiro dia de sessão plenária depois do recesso. Bom dia, Adriano. Como está por aí? Olá, Amanda, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui do plenário Rui Araújo, onde daqui a pouco começa a sessão plenária de abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2013 aqui da Assembleia Legislativa. A movimentação por aqui ainda, por enquanto, é tranquila. A gente já tem alguns deputados na casa, deputada Conceição Sampaio, o próprio presidente, o deputado Josué Neto, o deputado Abdala Frache, Chico Preto, também já está na casa do deputado Sidney Leite e, por enquanto, a movimentação é tranquila, mas daqui a pouco, às 9 horas da manhã, começa aí a sessão plenária com a abertura dos trabalhos desse segundo semestre. O primeiro semestre aí foi marcado por algumas realizações da Assembleia Legislativa, como a votação do fim do 14º e 15º salário. Tivemos também votações extensas de pauta extensa, o chamado esforço concentrado aí, que foi colocado pelo presidente para exaurir ali os mais de 300 projetos que haviam na casa desde 2010, 2011 e também de 2012. Teve dias aí em sessões plenárias que mais de 50 projetos foram apreciados em apenas um dia. Também tivemos aí a ampliação do SECOT, o Centro de Cooperação Técnica do Interior. Novos municípios aderiram ao SECOT aí para reformar a lei orgânica do município e também o regimento interno da Câmara. E também tivemos aí a votação do fim do voto secreto aqui na Assembleia Legislativa nesse primeiro semestre. Amanda, daqui a pouco eu volto com outras informações e para conversar com alguns deputados aqui da casa. Daqui a pouquinho você volta aqui no programa Bom Dia conosco. Vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Para o município de Benjamin Constant, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 27. A previsão para Itamaraty é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 30 graus. E veja a seguir, deputado Marcelo Ramos dá início à campanha sobre o seguro DPVAT. Não saia daí, voltamos já. Tire suas dúvidas sobre a influenza A H1N1. A nova gripe é muito perigosa? Até agora, os casos registrados no Brasil apresentam complicações iguais às da gripe comum. A grande maioria já está curada e retomou suas atividades normais. A nova gripe tem tratamento? Tem sim. Toda a rede do Sistema Único de Saúde está preparada para atender os casos. Ninguém deve tomar remédio sem indicação médica. Em caso de suspeita, procure seu médico ou uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa?
Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da ALEAN, deputado Marcelo Ramos, participou do lançamento de uma campanha sobre o seguro obrigatório de acidentes de trânsito. A medida tem o objetivo de levar mais informação sobre o seguro DPVAT para a população. Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte não naturais no Brasil. Segundo o Denatran, aproximadamente 42 mil pessoas perdem a vida nas ruas e estradas anualmente. Os dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2012, 179 mil feridos foram atendidos pelos hospitais. Por conta da gravidade da situação, existe o seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. O seguro é obrigatório e seu custo está embutido no Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Apesar de ter sido criado em 1974, poucas pessoas sabem como adquirir o benefício. Isso abre espaço para oportunistas que abordam os beneficiados na porta de funerárias, delegacias e do Instituto Médico Legal, cobrando uma comissão sobre o valor da indenização para dar entrada no processo. Para evitar que isso aconteça, o presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Ramos, criou uma lei que prevê a instalação de placas informativas em locais estratégicos, para informar a população sobre como requisitar o benefício do seguro obrigatório. A primeira placa foi instalada no Instituto Médico Legal. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, a medida vai dificultar a ação dos atravessadores. Algumas denúncias têm chegado à Delegacia Geral, tem chegado aqui também no IML, de pessoas que se aproveitam, às vezes, da situação de alguém que perdeu o ente querido, ser leigo no assunto, não saber que o DPVAT é gratuito para você resgatar, né, o seguro. Em decorrência disso, nós estamos fazendo a fixação dessa placa, não obstante nós já termos aqui também afixado no ML alguma informação. Mas a colocação da placa, ela é importante e muito para a sociedade, para que ela tome um conhecimento mais sólido, hoje com a existência da lei, de que ela, independente de intermediário, possa se dirigir exatamente a qualquer corretor e de ir lá resgatar o seguro que lhe é de direito, sem intermediário. Marcelo Ramos alerta que o segurado pode ter acesso ao valor da indenização de forma gratuita. O deputado afirma que também serão instaladas placas informativas nos hospitais e delegacias. Todas as delegacias no seu balcão de atendimento terão placas como essa, o Detran e os hospitais, que são os locais onde há a maior incidência e a maior ação desses grupos que atuam como intermediários no recebimento do DPVAT. A população vai ter o esclarecimento de que tem direito ao seguro e o esclarecimento de que não precisa pagar para ninguém para receber o seu seguro. A ação também conta com uma parceria junto ao Sindicato dos Corretores de Seguros do Amazonas. O cidadão que tiver dúvidas na hora de requisitar a indenização por morte, invalidez ou despesas médicas, pode entrar em contato com o sindicato para obter auxílio gratuitamente. O apoio que recebemos do deputado Marcelo Ramos, com relação a ele que não sei, gerencia a Comissão de Transportes, né, e despertou para essa carência da sociedade do esclarecimento e de quem procurar para não ser lesado. Então, o sindicato, em parceria com a Assembleia Legislativa, o deputado elaborou a lei e hoje a gente starta, né, afixando as placas, né, e trazendo justamente o símbolo da Assembleia e o sindicato que vai estar
atendendo gratuitamente através dos nossos telefones ou em loco. Liga para o sindicato 3233-5572 ou pode passar um e-mail para dpvat@sincor-am.org.br. Nós estamos atendendo de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ininterruptamente. E esse serviço é gratuito, não pague nada para ninguém por fora. A busca pelo seguro DPVAT é simples, bastando o beneficiário preencher um formulário, sem a necessidade de um advogado. A Assembleia Legislativa recebe em novembro deste ano auditoria externa para garantir a permanência da certificação na ISO 9001, 14001 e 18001. A Casa Legislativa do Amazonas é a primeira da América Latina a possuir a tripla certificação. Após cumprir todas as exigências do Plano de Auditoria do Sistema de Gestão Integrada, SGI, e receber as certificações de qualidade para gestão administrativa, gestão ambiental e saúde e segurança do trabalho, a Assembleia passará pelo primeiro processo de auditoria externa, que será realizado em novembro deste ano pelo organismo certificador. Ainda esse ano, a auditoria interna e a auditoria externa, que é realizada pelo organismo certificador, que vem fazer uma avaliação de conformidade aqui na casa. Na parte de qualidade, nós já mapeamos o que restava dos processos, estamos melhorando os indicadores para justamente na reunião de análise crítica, que é a reunião após a auditoria interna, a gente possa avaliar melhor como é que andam os processos na casa, como é que estão os índices de eficiência e eficácia. Esses requisitos eles foram preenchidos no momento que nós saímos em campo e nós fomos verificando a necessidade da Assembleia ter algumas coisas, fomos enquadrando até chegar à realização que é a auditoria externa, ela vem ver se aqueles requisitos da norma estão preenchidos. No momento que eles verificam, está preenchido, aí sim é que a auditoria diz que a Assembleia está apta a receber aquela certificação. O projeto começou a ser implementado em 2010 e tem o fundamental apoio de cada servidor para a manutenção da certificação. O próprio servidor da Assembleia ele já sentiu que é diferente, né? Não só pela dinâmica que é tudo isso aí, que envolve tudo isso aí, mas o próprio servidor hoje ele tem uma consciência diferente. Por exemplo, se ele vê água no chão, no piso da Assembleia, ele automaticamente ele liga para a gente ou ele liga para a manutenção e ele questiona por que o chão está molhado. Entendeu? Então, ele já tem uma visão diferente, que alguém pode passar ali e cair. E aí acontecer um acidente, dele realmente machucar, de ficar afastado do trabalho. Então, mudou completamente a visão do servidor. E não só os servidores são beneficiados. Os resíduos produzidos na Assembleia são separados entre orgânicos e recicláveis. Os que têm possibilidade de serem reaproveitados são encaminhados a cooperativas, gerando renda aos catadores. Os cidadãos também têm resultados positivos através da ISO, já que há a garantia de modernização da LEAN para que possa cumprir o seu papel constitucional de legislar, fiscalizar e defender o povo do Amazonas. Vamos voltar agora ao plenário Rui Araújo com o repórter Adriano Castro, que vai conversar com os deputados sobre as expectativas para o segundo semestre. Adriano, é com você. Olá, Amanda. Estamos de volta ao vivo aqui do plenário Rui Araújo, quando se aproxima das 9 horas e daqui a pouco começa a primeira sessão plenária desse segundo semestre aqui na Assembleia Legislativa. Ao meu lado, o líder do PTN na casa, o deputado Abdala Frasch, que vai falar um pouco sobre as expectativas. E, deputado, qual será a sua frente de trabalho para esse segundo semestre? Bom dia, TV Aleão ao vivo. Bom dia, e eu quero dizer que as expectativas para o segundo semestre são as melhores possíveis. Eu acredito que a produção legislativa da Assembleia agora no segundo semestre será ainda maior do que já foi no primeiro. E nós, na presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania, também implementaremos cada vez mais trabalhos, principalmente no interior do nosso estado, para desenvolver cada vez mais essa nossa comissão que trata
de assuntos tão relevantes para a comunidade. Além disso, deputado, os trabalhos com a Comissão de Direitos Humanos aqui na casa, e além disso seguem aí também essas reivindicações que acontecem na cidade, em todo o Brasil, Manaus também, e aí os deputados estão abertos a ouvirem também esses manifestantes, né? Claro, a voz das ruas tem que ser respeitada dentro dessa casa e eu tenho certeza absoluta que as reivindicações serão trazidas para cá, serão debatidas e as que tiverem possibilidade de serem implementadas serão com certeza. As que não tiverem, continuarão na sua discussão e posteriormente, com a possibilidade de isso acontecer, elas também serão acatadas. Certo. Deputado, muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho durante esse segundo semestre. Muito obrigado, um grande abraço a todos os telespectadores da TV Leão. Certo. E a gente continua ao vivo aqui do plenário Rui Araújo, onde daqui a pouco começa a primeira sessão plenária do dia. E ao meu lado já o líder do PSB na casa, deputado Marcelo Ramos. Deputado, qual será a sua frente de trabalho para esse segundo semestre e a expectativa para todo esse período que ainda vem pela frente? Na verdade, o meu mandato ele tem uma lógica que é permanente, que ela não se modifica com o decorrer dos trabalhos. Então, nós vamos manter a atividade fiscalizadora dos gastos do Poder Executivo e também manter a perspectiva de apresentar alternativas legislativas que possam melhorar a vida do povo. Portanto, o mandato seguirá na linha que ele tem trilhado desde o início. E como o senhor avalia que foi o seu trabalho e o trabalho de toda a casa também durante esse primeiro semestre que se passou? Olha, eu considero primeiro que melhorou muito a relação aqui na casa, nós temos uma convivência muito mais democrática com a mesa diretora, em especial com o presidente, isso é importante, porque faz os debates serem mais saudáveis, né, e tira da pauta questões menores e coloca na pauta os assuntos que realmente interessam ao povo do Amazonas. Então, primeiro elogiar a conduta do presidente Josué Neto, que melhorou muito o ambiente aqui na casa. Do ponto de vista pessoal, do meu mandato nesse primeiro semestre, talvez tenha sido um dos momentos mais profícuos da minha vida pública. Conseguimos vitórias importantes, posso citar, consegui barrar o aumento do combustível previsto para 1º de abril, posso citar a reinstalação do Centrinho e seguiremos com a luta da cesta básica, que é algo que precisa ser revisto a bem dos interesses do povo do Amazonas. De que forma o senhor pretende, junto com os outros deputados, aí, essa questão da redução do imposto da cesta básica? Olha, nós já apresentamos um projeto de lei diante da intransigência do governo, em especial da Cefaz. Os deputados membros da comissão que tratou do assunto apresentou um projeto de lei que vai agora entrar em tramitação na casa. Eu espero que a Comissão de Constituição e Justiça tenha bom senso, aprove o projeto de lei para que a gente possa, no decorrer da tramitação, fazer as tratativas necessárias com a Cefaz e com o governo do Estado. Senhor deputado, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho durante todo esse segundo semestre. Obrigado, bom dia. Continuamos ao vivo aqui do plenário Rui Araújo, onde daqui a pouco começa a sessão que vai inaugurar aí os trabalhos do segundo semestre. E ao meu lado já a deputada Conceição Sampaio, deputada pelo PP. Agora a deputada, há toda uma expectativa aí para o segundo semestre. No primeiro semestre tivemos aí votações extensas, tivemos fim do 14º e 15º salário, foi aprovado também o fim do voto secreto. E qual a sua expectativa e qual será a sua frente de trabalho para esse próximo semestre que se inicia? Primeiro, desejando um excelente retorno a todos os colegas parlamentares, pedindo a Deus sempre a sua proteção e lembrar a importância que tem o Poder Legislativo, que traz para dentro dessa casa a representatividade popular. Então, a nossa expectativa, hoje, 1º de agosto, é uma data importante. Nós vamos começar justamente a vacinação contra o HPV, o governo do Estado, Prefeitura de Manaus e todas as prefeituras engajadas. Isso é a certeza de que nós teremos mais qualidade de vida para as nossas mulheres, a certeza de que nós vamos ter uma nova geração de mulheres livres, graças a Deus, do HPV, portanto, do câncer de colo uterino. Então, é um momento extremamente importante. Nós começamos o mês de agosto com muita expectativa, vários projetos tramitam na casa. Eu tenho certeza que o objetivo de todos os parlamentares aqui da Assembleia é construir uma sociedade, junto com toda a sociedade, muito melhor para todas as famílias. Deputada, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho durante esse segundo semestre. Muito obrigada. Lembrando também que hoje começa a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, a todas as mamães aí, a gente sabe a importância do leite materno e é preciso o engajamento. Lembrar que nós temos um banco humano de leite, portanto, todo mundo pode participar e colaborar. Obrigada. Muito obrigado.
A gente continua ao vivo aqui do plenário Rui Araújo. Daqui a pouco já se passa das 9 horas e daqui a pouco começa a sessão plenária que vai dar início aí aos trabalhos desse segundo semestre aqui na Assembleia Legislativa. Você fica agora com a sessão ordinária.